A informação de bastidor é o seguinte: ele ouviu a proposta. Esse não é caneludo. Esse é um baita jogador. Ele tem 50 gols com a seleção holandesa. Tem que falar que tinha 50 anos. Antes de ouvir a proposta, o Memphis, mas depois de ouvir a proposta do Corinthians, ele tá pensando nisso daí. Salve, fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem analisando a chegada do Memphis Depay, mas vem não vem, o que a imprensa tem a dizer sobre a chegada desse grande jogador. O que a gente sabe é que nas últimas horas pipocou a notícia de que o Corinthians teria feito uma proposta oficial. É importante ressaltar isso, né, que o Corinthians foi oficialmente atrás do atleta para que ele chegue no Timão. O salário seria pouco mais de 12 milhões de reais por mês, lembrando, né, que hoje o Coronado custa cerca de 2 milhões, então, o que ele investe no Coronado, por que não investir no Depay? E contaria também ali com a patrocinadora oficial, a Esportes da Sorte, que entraria ali para financiar a vinda desse grande jogador e certamente traria uma visibilidade gigantesca para o Corinthians, ainda mais no cenário internacional. A imprensa segue debatendo, falando um pouco sobre isso, se há possibilidade, se não há. O que a gente sabe é que até a imprensa está muito animada com a tentativa do Corinthians de contratar o Depay, que certamente chegaria, vestiria a camisa e faria muitos gols, porque é um jogador espetacular, acima da média para o futebol brasileiro. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora, muitas informações sobre a possível chegada do novo atacante alvinegro. Lembrando que deixaremos aqui na descrição o link da Placar TV para que vocês possam acompanhar o programa Opinião Placar na íntegra. E aí, vem ou não vem o Memphis para o Timão? Bom, o Corinthians, vamos falar do Corinthians. O Depay vem? O Depay tem 48 horas para ele responder. Já passaram 24, hoje é quarta, né? É quarta. Então amanhã, sexta, explodindo. Depay, pra gente se situar aqui, tá livre no mercado. Sim. Né? Memphis Depay, jogador do PSV, filho de um ganês com uma holandesa, abandonado pelo pai, criado pela avó, não quer ser chamado de Depay, que é o sobrenome do pai, né? Depay, quer ser chamado de Memphis. Fez história na Inglaterra, jogando no Manchester United, jogou no Lyon. Passagens pelo Barcelona e recentemente pelo Atlético de Madrid. O cara é bom de bola. É bom de bola. Fez gol na Arena do Corinthians, viu? No jogo da Copa do Mundo. Holanda e Chile. A Holanda jogou contra a Argentina, que foi o maior público da história da Arena do Corinthians, né? Ele não jogou esse jogo, ele ficou no banco. E acho que o Facinca lembra desse jogo. Holanda 2-0. Sim. E o Memphis fez um dos gols. Ou seja, já sabe que leva tempo para chegar até Itaquera. Ele era um queridinho do Van Hal. Do Van Gaal. Do Van Qual Gaal, a idade dele, Facinca? 30. 30 mesmo? Não, a idade é ótima. Cara, é muito novo. Tem mercado na Europa ainda, não tem? Ele é bom de bola, viu, Flavinho? Ele tá com uma proposta, não sei se é do Atlético de Madrid. Galatasaray. Acho que tem uma proposta. Não, ele tava no Atlético Mas tem uma proposta da Espanha, se eu não tô enganado. Eu acho que não é Atlético de Madrid, acho que é outro time. Não é Atlético. O Atlético foi o último time dele. E ele tem mercado na Europa, sem dúvida. Ele teve a grande chance da carreira dele no United. Sevilha da Espanha. Sevilha. Ele teve a grande chance da carreira dele no United. E quando ele saiu do PSV, ele saiu nessa época da Copa voando baixo. Era uma espécie lá, vamos brincar que era um Hendrick da vida, assim, estourou. E jogou muita bola e foi no United. E não aconteceu nada no United. Inclusive, no ano que o United ganha o seu último grande título, que foi a Liga Europa, ele sequer participa da campanha. Ele joga 2 jogos ali e o técnico era o Mourinho. Ele sai em rota de colisão com o Mourinho. Bom. Não, ele é bom, mas o problema é que o Mourinho falava que ele é um jogador meio rebelde, meio aéreo. Era um cara que ele tem o mundo dele, né? Então, ele teve uma vez lá que ele apareceu lá com um Aston Martin, com um chapéu de cowboy pra treinar. Os caras falaram, que cato isso aí, você tá maluco aqui. Essas coisas. Entendeu? O Tele Santana não gostava disso, mas por exemplo, o Ramon Dias não vai dar a mínima. Não, até E outra porque coisa, ele vai chegar não vai fazer pra isso mandar. aqui, ele já tem 30 anos. Claro, então, né? mas assim, o problema dele às vezes é essa falta de foco, porque ele não conseguiu se criar no Barcelona. Ele até que jogou bem, os números dele são respeitáveis, mas não ao ponto de fazer o Barcelona querer comprá-lo. E o Atlético de Madrid tampouco agora. Ele teve 2 períodos ótimos na carreira, o PSV e o Lyon. Então, lógico, para o mercado brasileiro,
jogaria com o pé nas costas. Agora, o Joga com o pé nas Corinthians costas. fez uma proposta oficial, né? Então, gente, é o seguinte, se ele não vier, porque teve a história do Drogba, que tá ali na tela pra gente, com o Balotelli e tal, que teve muito diz que diz, mas não houve propriamente consultas Balotelli oficiais. Houve no Balotelli? Houve. E, gente, mesmo quando dá errado, a gente tem noticiado. Isso não é motivo para um time virar chacota. O Corinthians tem o direito de querer Eu acho ótimo Depay, que se não é, tente. Cesar? Do Balotelli houve, né? Houve um contato, aí uma pessoa estava trabalhando nesse sentido, mas aí esbarrou na grana. E no Drogba também houve um contato. Só que Então, o Drogba não. foi um negócio assim, foi um negócio muito mal. Teve o Atlético Mineiro que ia contratar lá. o Anelka. O Anelka. Aí é diferente. Só que aí o anunciou Calil que era o vinha. presidente e Isso. anunciou, né? Anunciou que vem. já Eu tá acho assim, fechado. o Brasil, ele entrou há um bom tempo numa rota de trazer jogadores de fora, porque às vezes a gente tem um pensamento meio tupiniquim que não é possível fazer algumas coisas. O Suárez veio. Gente, o Suárez é um dos maiores centroavantes dos últimos tempos. Da geração Suárez, dele. exato. Pô, ele veio Tava pro aqui, Grêmio. né? Quando o Forlan veio pro Internacional, muita gente não acreditava, lembra? sim. Vamos lá, Ronaldo. Pô, o Corinthians trouxe o Ronaldo. Voltou. Que era um negócio que não é inimaginável. Trouxe o Roberto Ronaldo, Carlos. Né? Trouxe o Roberto Carlos. E tem um monte de contratação aí que foi feita, que eu acho que é... Tipo, o Neymar voltar pro Santos. Não é fora da casinha pensar um negócio desse? Não é Mas fora o da legal é casinha. você trazer um cara que não seja brasileiro, né? Como esse que é Não, holandês. Não, o Suárez, eu que é dou um argentino. exemplo de holandês, então, o Sidorf. O Sidorf Sidorf jogou no foi uma Botafogo. baita contratação. Entendeu? Então é isso aí. Não tem que ter fair play. O do Grêmio Precisa agora. saber qual é a origem do dinheiro. Só isso. Do Grêmio, Bright White. O Bright Bright White, imagina. o Depay, o Memphis, é mais jogador que o Bright White. Ah, pô, mas não E dá pra comparar, né? Pelo amor de Deus, mas né? Mas o Bright White já deixou uns golzinhos dele aí, meu. Sim, tá jogando mas bem. é um golzinho dele, né? É que o Bright White, ele chegou com a grife porque ele jogou no Barcelona, mas ele é caneludo. O torcedor do Grêmio fala a verdade, Então, mas eu tô né? falando, o Memphis é mais jogador que ele. O Memphis é mais jogador que ele. É caneludo. É bom jogador, tá? Não, Bom jogador. não Jogou é. no Barcelona, Calma, caneludo. E daí, Cara, quem pô, vai jogou no jogar Barcelona. é caneludo. O Keylson jogou no Barcelona também. Pera aí, o Barcelona também já contratou um monte de A cara. informação de bastidor é o seguinte, ele ouviu a proposta. Esse não é caneludo. Esse é um baita jogador. Ele tem 50 gols com a seleção holandesa. Tem que você falar que tinha 50 anos. Antes de ouvir a proposta, o Memphis deu uma entrevista dizendo que gostaria de seguir no futebol europeu, mas depois de ouvir a proposta do Corinthians, ele tá pensando Só que nisso daí. tem um troço aí que a gente precisa lembrar. Quando essa Esportes da Sorte assumiu a patrocínio da camisa do Corinthians, prometeu uma grana 57 milhões. 60 milhões de para reais. uma contratação midiática. É essa contratação? Pode ser Essa essa daí. daí. Então, Exatamente. só que até ontem isso tinha um... A situação era uma. Exatamente. A situação hoje Agora é outra. Essa empresa hoje se envolve num caso muito rumoroso, muito pesado, sério, grave, de investigação da polícia, né? E isso pode, de novo, fazer água. O próprio patrocínio do Corinthians pode fazer água. Davinho, quanto E que um dos cara outros desse times vai também. ganhar, por exemplo? Vamos Não lá. sei qual que é Vamos a falar uma proposta. bobagem de 2 milhões. Então, eu li isso aí. 2 milhões e meio de reais por mês, incluindo tudo. Então você faz... Porque aí ele vai receber luvas Vai também, sobrar né? dinheiro. Não, tudo. Tá incluindo Então tudo vai, aí. 2 milhões e meio dá quanto? Dá 25, 25, 30 milhões mais 13º, vai dar uns 35 milhões no ano. Por um ano. Não, aí a ideia é fazer contrato de 2 anos. É o que a Esportes da Sorte tem... Então, dá Bancaria. 25 milhões. 2 milhões e meio. Em 10 meses, dá 25 milhões. 12 meses, 30. dá 30. Mais o Eu 13º. não sei se vai ter isso aí, não. Bom, não sei. Mas se for 13º, é mais... Mas que seja, 32, arredonda para 30 milhões. 30 milhões. Bom, Se Só você tem 60, milhões. são 2 anos de São contrato. 2 anos de contrato, tá garantido. Seria legal. Pro futebol brasileiro seria muito bacana. Mas agora eu acho que a situação muda um pouco. É que, né? diferente desses outros jogadores que vieram pra cá, a gente colocou o Sidorf, o Luiz Soares, o Forlan. Esses caras eram muito mais low profile e com outro tipo de mentalidade, né? O Memphis é um cara que eu acabei de falar. Para quem acompanha, eu adoro, por exemplo, futebol europeu, adoro futebol holandês especificamente. Sou um fã da seleção holandesa. O Memphis, ele nunca conseguiu se tornar maior com o talento que ele tem do que foi por causa da mente. Porque é um cara que ele é muito maluco. Ele é Você maluco. muito conservador. Você acha que Não, a questão não é conservadora. A questão é, às vezes, um cara chega aqui, dá 3 vezes, o cara fala assim, pô, isso aqui é uma bagunça, bora. O Facincani também só fala mal, né?
Quando é os do Palmeiras lá que contrata, ele acha maravilhoso. Quando vem o do Corinthians, algum outro adversário do Palmeiras, aí ele já fica falando mal. Sempre assim, vocês podem pegar aí, toda vez ele busca falar mal dos adversários. Mas o que a gente sabe que é um jogador muito bom, um jogador muito acima do futebol brasileiro, assim, do nível dos jogadores que tem por aqui. Então, certamente, se o Depay viesse pro Brasil, ele jogaria muita bola, velho. E é o cara que o Corinthians precisa pra ajudar o time a sair dessa situação complicada. Faz um contrato com ele lá, se for rebaixado ele tá liberado, faz algum esquema. Porque não pode perder a oportunidade. É um cara que é muito bom, é um camisa 9, é um jogador que bate muito bem na bola, é um cara muito bom que certamente viria para ser o principal jogador do Corinthians hoje. O Corinthians hoje não tem, peca muito pelos seus centroavantes e acredite se quiser, se ele tivesse ali aquelas oportunidades que o Yuri Alberto tem, que o Pedro Raul tem, podem ter certeza que ele não desperdiçaria, pois é um atleta de alto nível, jogou muita bola pelo Lyon, pelo Barcelona e pelo Atlético. Não entregou tudo aquilo que se esperava, mas assim, não tem uma média tão ruim, né? São 9 gols em 40 jogos pelo Atlético de Madrid, um gol a cada 4 partidas, óbvio. O ideal seria que fosse 20, 15, já seria muito bom, porém, no futebol brasileiro, certamente ele fará muito pelo Corinthians se vier. E aí, tá animado, não tá? Comente abaixo, porque é importante saber o que vocês pensam. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!